Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Estou aqui novamente, infelizmente sem a nossa amiga Flávia, mas hoje, esse final de semana, está num congresso, então a gente vai gravar aqui, continuamos gravando individualmente para continuar com o nosso programa, mas, se Deus quiser, em breve estaremos gravando juntas, para estarmos juntas reflexionando com vocês, agora com esse novo livrinho, nosso livro Senhor e Mestre, que é uma psicografia de Carlos Bacelli. Continuamos com nosso querido amigo irmão José, na lição número 6. A lição se chama Ilumina. Acende no caminho, ainda que seja a luz de uma vela. Não te consintas ser sombra para ninguém. Em meio à grande escuridão, diminuta claridade é suficiente para mostrar o rumo a quem se encontra perdido. Conduze para longe do abismo os que confiam em ti. A tua palavra e a tua atitude exercem ao teu redor maior influência do que supões. Quem verdadeiramente ama jamais hesita diante do sacrifício. Onde estarias hoje sem a renúncia dos que se apagaram para que brilhasses? Que lição, né, meus amigos? Belíssima. Ilumina aonde quer que nós estejamos. Então, Jesus já nos falou, brilha a vossa luz. Mas, muitas vezes, nós colocamos alguns impedimentos com relação a essa nossa luz. Às vezes, nós nos achamos que nós não somos luz e realmente ainda estamos distantes de sermos a luz do tamanho da luz de Jesus, do tamanho da luz de muitos espíritos superiores que até mártires da humanidade, diversos exemplos nós temos, mas temos sim a capacidade de iluminar algo, ou alguém, ou o caminho de alguém. E isso é uma via de mão dupla, porque da mesma forma que a gente ilumina, muitas vezes nós também somos iluminados. Conversávamos durante essa semana aqui com minhas filhas, uma tem 19, outra tem 16, e nós falávamos de que o quanto às vezes, quando a gente está no escuro, aquela fagulhazinha bem pequenininha, aqui em Brasília, na região centro-oeste, tem muita queimada. E aí, de vez em quando, vem essa fagulha bem pequenininha. Quando é de dia, ela não faz realmente efeito nenhum. Mas quando é de noite, a gente observa essa fagulhazinha minúscula, de longe. A gente vê ela passando naquela escuridão imensa e iluminando aquele pedacinho ali do escuro. Nós não estávamos falando de espiritismo, nós estávamos falando dessa questão da luz mesmo, e do quanto essas fagulhas chegam longe. Às vezes o incêndio, a queimada está lá, quilômetros e quilômetros, e essa fagulhazinha chega até nós aqui. E assim somos nós. Nós não somos ainda aquele sol estelar, nós não somos sequer uma estrela, nós não somos sequer uma lâmpada, às vezes nem uma vela, mas podemos sim ser essa fagulhazinha que, para alguém que está numa noite escura, num drama tremendo, pode sim fazer diferença, pode sim trazer esperança, trazer consolo, trazer um caminho para alguém que de repente está perdido naquele momento da sua vida. Então, é muito interessante o que o irmão José nos fala aqui, algumas coisas fortes que nós vamos chamar a atenção. Não te consintas ser sombra para ninguém. Olha que importante. Então, às vezes, só o fato da gente não ser sombra para alguém já é muito importante. E nós falávamos em alguns episódios passados aquela questão de que às vezes a pessoa chega para desabafar alguma coisa conosco e nós, às vezes, não conseguimos acolher. E aí nós nos tornamos sombra para essa pessoa. Porque às vezes aquela pessoa ela só precisa de que a gente não a critique e a incentive a prosseguir. Então, o que o irmão José está nos falando aqui são essas pequenas transformações dos nossos hábitos diários, e não para que nós sejamos, como nós temos conversado aqui frequentemente, não que nós sejamos santos de uma hora para outra, mártires de um dia para o outro.
Outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é uma coisa muito importante que ele fala aqui. A tua palavra e a tua atitude exercem ao teu redor maior influência do que supões. E realmente nós não sabemos até onde e qual é a extensão dos nossos atos, das nossas atitudes, sejam eles bons ou ruins. E eu sempre gosto de lembrar uma questão que acontece às vezes quando nós começamos um curso, seja ele que curso for. Via de regra, nós começamos esse curso muito disciplinados, não chegamos atrasados e saímos depois que a aula termina. Mas muitas vezes nós vemos um ou outro colega chegando atrasado ou saindo mais cedo, e nós pegamos esse comportamento sem nós nos apercebermos. E muitas vezes nós nem conhecemos aquela pessoa. Então, olha o quanto que essa pessoa influenciou o nosso comportamento e o comportamento de outros. É isso que o irmão José quer dizer. Nós não temos noção do quanto os nossos comportamentos e as nossas atitudes influenciam o próximo. Então, tenhamos atenção para não sermos sombra, para não sermos o exemplo não positivo que podemos estar sendo, e sim iluminemos aonde quer que nós estejamos. Hoje mesmo conversávamos numa reunião de estudos da doutrina que quando nós não conseguirmos, estivermos numa discussão e não conseguirmos entrar num consenso, que nós calemos, para que nós então não sejamos essa sombra na vida do nosso próximo e, muito pior, ser um mau exemplo para aqueles que convivem conosco, encarnados e desencarnados. Não esqueçamos, meus amigos, temos muitos irmãos desencarnados que nos observam de longe e de perto, porque confiam em nós. Como ele diz aqui, que nós temos que ser essa pequena chama, por menor que seja, de claridade, de alegria, de esperança, para aqueles que confiam em nós. Então, lembremos que, por menor que seja o nosso potencial, nós sempre temos algo de bom, de útil e de belo para demonstrar ao nosso próximo. Não nos desvalorizemos. Ao contrário, valorizemos as nossas potencialidades que são infinitas. Por ora, ainda não descobrimos todas elas, mas comecemos a valorizar o quanto que podemos fazer de bom e de belo para o nosso próximo. E é isso, meus amigos. Até a próxima.